Bem-vindo à segunda aula do curso básico gratuito sobre Smart Money. Então, nós estamos na aula número 2, quebras de estruturas. Qual a diferença entre um boss e um choke? Bom, o boss ele faz a continuação da tendência. Um choke, ou o MSS, que a gente chama, que é o Market Structure Shift, ele simplesmente faz a reversão daquela estrutura naquele momento, daquele tempo gráfico que você está analisando. Então, um boss continua a tendência até atingir um ponto de interesse e uma quebra de estrutura, um choke, é a nossa reversão que sai de uma pernada de alta e aí continua a sua pernada de baixa até atingir outro ponto de interesse e aí novamente faz essa reversão de pernada de baixa, movimento de baixa, tendência bearish para uma tendência bullish, uma tendência de alta. E aí, após quebrar essa estrutura, nós temos novamente a fase de boss. Por quê? Porque a partir daqui, que quebrou a estrutura, começa a sua fase de alta. E por que é importante a gente saber identificar quebras de estruturas? Simplesmente porque, na grande maioria das vezes, a gente vai fazer algum tipo de entrada quando ele atingir um ponto de interesse, quando o preço atingir um ponto de interesse, e após isso, se ele vem de um movimento de alta, quando ele atinge o ponto de interesse, a gente espera que ele faça uma quebra de estrutura do último swing point. Por exemplo, se aqui estamos fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos de alta, topos e fundos mais altos, eu tenho um topo, eu tenho um fundo mais alto, topo, fundo mais alto que o anterior, até atingir um ponto de interesse. No momento quando ele atinge, nós esperamos que ele quebre o último swing point dessa estrutura. E aí nós temos, possivelmente, na grande maioria das vezes, uma mudança de tendência. Nós temos o nosso MSS ou choke, seja lá como você queira chamar. Todas essas nomenclaturas são as mesmas ideias. É a mesma chave, né? É reversão ou continuação. Então, quando existe essa quebra de estrutura que confirma o nosso choke, mudança de caráter vem de um movimento de alta e aí começa o seu movimento de baixa. Nós procuramos por algum ponto de interesse que tenha dentro dessa estrutura, da estrutura que atingiu o ponto de interesse e da estrutura que renovou o fundo, conforme esse exemplo, que renovou o fundo. Mesmo esquema aqui, nós temos essa estrutura como referência até essa estrutura desse topo. Nós temos daqui para cá algo que o preço possa tocar, reagir, para a gente fazer a nossa compra, fazendo nosso boss, ou seja, um movimento de continuação. E aqui, quando existe a quebra de estrutura, que confirme o nosso choke, procuramos por algo que exista daqui até aqui. Desequilíbrios no preço, mitigation block, algum tipo de order block, horários específicos, tudo isso eu ensino no meu curso avançado. Então você pode procurar por algo que existe daqui para cá para você fazer suas entradas buscando toda essa liquidez que a gente chama de LR. Então vamos para alguns exemplos para você ter noção do que eu estou falando. Então neste exemplo eu verifico que o preço está vindo de uma região com topos e fundos descendentes fazendo boss e ele atingiu um ponto de interesse. Que ponto de interesse é esse? Então vamos verificar o que existe aqui, que o preço reagiu apenas com um pavio. Olhe sempre o pavio, a estrutura do corpo do candle e do pavio. Então aqui nós temos um rejection block, que ele atingiu uma ineficiência. E após isso, essa estrutura externa foi para neutralizar as regiões dos stop loss que existiam aqui nessa estrutura, nesse nível de preço. Então está tocando em um ponto de interesse, ok? E após isso, fazendo o que? Topos e fundos descendentes. Veja que nós temos quebras de estrutura, nós temos nosso boss formado, temos o topo, nós temos o fundo, topo, fundo. Então quando ele atinge um nível específico, o que a gente espera aqui agora? Espera que a volta seja quebrando essas estruturas criadas à esquerda. No meu curso avançado, eu explico que a gente pode pegar essa estrutura como uma mudança de caráter. Porém,
Se você é mais iniciante, eu aconselho você pegar exatamente essa daqui, que foi o nosso último swing point, conforme essa estrutura, que atingir um ponto de interesse. Então nós temos boss sendo formado, quebra de estruturas, ou seja, continuação de uma tendência até atingir um ponto gráfico, um ponto de interesse no gráfico, e após isso, movimentos para cima, quebrando as estruturas criadas. Quando existem essas quebras de estruturas, possivelmente nós já temos um choke, já temos uma mudança de caráter naquele momento, conforme o tempo gráfico que a gente está analisando. Só que você tem que verificar a questão da estrutura do mercado. A estrutura do mercado com topos e fundos ascendentes, dentro de topos e fundos ascendentes, um tempo gráfico maior. Então, quando existe essa ruptura deste nível e deste também, nós temos já a nossa mudança de caráter. Nosso boss e aqui as nossas mudanças de caráter. E aí o que acontece? Quando ele romper essa estrutura e começar a sua fase de reversão, você vai procurar por algo que exista dentro desses dois, entre esses dois pontos. Este fundo que tocou na estrutura com este topo. Então nós temos um fundo e um topo referência. Tudo que existir dentro dessas estruturas para a gente é interessante. Então vamos procurar por order blocks, blocos de ordens que a gente já conhece, qualquer tipo de bloco no mercado financeiro, ineficiências ou outros conceitos bem mais avançados, porque aqui é simplesmente um curso básico. Se aqui é um curso básico, eu não vou me aprofundar muito em cursos avançados, porque boa parte das pessoas que vão assistir esse vídeo são pessoas que não têm muita noção sobre o Smart Money. Então eu vou explicar o básico aqui. Se você quiser se aprofundar mais, eu vou deixar o link na descrição, que aí lá eu explico detalhadamente o porquê que ele toca nessas regiões e o porquê que o mercado se move conforme a gente vê no gráfico todos os dias. Tranquilo? Então eu tenho um ponto referência deste fundo para este topo. O preço começa a fazer a sua fase de retração para atingir algum ponto de interesse. Então nós temos aqui uma estrutura de um order block exatamente aqui nesta faixa. Se formos pegar uma estrutura de premium discount de um topo, de um fundo para um topo, esse aqui, né, que seria o nosso fundo referência, fundo topo, estamos na região de discount. Nós estamos na região de compras. Por quê? Porque ele já vem de uma região mitigada. Ele já vem de uma região tocada no gráfico. Então, se o preço ele começa a fazer seu movimento de retração, espere por algum ponto de interesse que exista de preferência abaixo da linha de 50%. Se por algum acaso não existir, você vai procurar por algo que exista próximo na linha de 50%. Em outros exemplos. Tá? Então ele atinge esse order block. Veja como existe a anatomia dos corpos e dos pavios dos candles. Eles não rompem essa estrutura, eles não fecham com o corpo do candle dentro dessa estrutura, apenas com um pavio. Lembre-se que o pavio do candle ele faz o dano, o corpo do candle nos conta a narrativa. Olha os pavios dos candles fazendo o dano nessa região e os corpos fechando acima dessa estrutura. E aí começa o seu movimento e aí nós já temos a nossa mudança de caráter nesse tempo, buscando sempre a liquidez externa da estrutura, que seria uma estrutura importante, uma estrutura relevante. Veja que ele vem lá de cima, fazendo topos e fundos descendentes para atingir um ponto de interesse, e quando começa o seu movimento, quebrando as estruturas recém-criadas, cada vez que ele quebrar uma estrutura de um topo, conforme este exemplo, de um topo referência, mas nos dá indício que existe realmente uma mudança de caráter. E ele vai em busca da liquidez mais óbvia naquele momento, que seria um topo relevante de uma estrutura. A máxima de um dia, a máxima de uma semana anterior, a mínima de um dia ou a mínima de um dia anterior. Tranquilo? E cada vez que ele vai rompendo umas estruturas, existe sempre uma reação em um ponto de interesse. Se ele rompe essa estrutura, renovou um topo, aqui já foi renovado um topo, aqui nós temos a renovação de um fundo, que por sua vez foi um toque na estrutura, que já vem também de um toque em outra estrutura. Então nós temos fundo,
topo, fundo, topo. Novamente o que? Reação em um order block. Reação em um ponto de interesse. Veja que esta região está formada 50% dessa estrutura. Nós temos uma sequência de candles de alta, nós temos apenas um candle de baixa, novamente desequilíbrios no preço para romper essa estrutura. Então a volta, a retração, nada mais do que justo e óbvio dentro dessa estrutura aqui. Novamente segue o fluxo em busca de quê? Ineficiências e de liquidez externa da estrutura. Então a diferença de um boss para um choke é que o boss ele continua a tendência, ele vai continuando, ele vai empurrando o preço até atingir um ponto de interesse. Após ele ser atingido, após aquela região ser atingida, começa a sua fase de reversão, começa a sua fase de quebras de estruturas que foram desenhadas à esquerda no gráfico. Então nós temos um choke, nós temos uma mudança de caráter aqui e nós temos as quebras de estruturas aqui. Novamente, quebras de estruturas agora no modo de alta, né? O mercado está começando a ficar de alta, possivelmente. Por quê? Porque vem de uma região mitigada, com quebras de estruturas, com boss, e após atingir, começa a sua fase de quebras de estruturas dentro desta pernada aqui. Tranquilo? Boss, choke ou MSS, qualquer tipo de quebra de estrutura é bem fácil de você identificar, porque, resumindo, boss continua a tendência até atingir um ponto de interesse, e um choke, uma mudança de caráter, ele reverte aquela tendência naquele momento, quebrando os últimos swing points ocasionados com o boss.